é um pouquinho extensa, né, e que eu vim tentar aqui trazer para vocês em 1 hora. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar sobre microbiota, então por causa disso aí eu vou fazer uma introdução, tá, sobre a temática, depois eu posso até compartilhar os slides com vocês. Então, vamos embora, tá? Então, eu sou Natália, né, como o professor Raul aí já falou, e a gente se encontra, né, em vários momentos aqui da disciplina, né, eu estou sempre na moderação, mas, além disso, eu também atuo como professora e investigadora, vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. E hoje, né, em dia, a minha expertise, né, a minha área de estudo é realmente a área da microbiota, tá? É essa temática. E aí, por isso, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a microbiota ela tem aí a ver, né, com o DORAD, quais aí os mecanismos biológicos envolvidos e quais os desafios ou limitações aí que a gente encontra para essa temática de investigação, tá? Então, para a gente iniciar, deixa eu ver aqui se eu estou conseguindo passar direitinho o slide, que para mim aqui não está abrindo tanto. Vocês conseguem me ver ainda? Só me sinaliza isso, por gentileza. E o slide também, né? Pronto, passou, né? Joia, obrigada, Joaci. Eu não vou estar vendo o chat, mas depois eu pego aí para vocês as perguntas, caso exista alguma no chat, tá bem? Então, quem sou eu, minha gente? Então, eu sou nutricionista, tá, de formação, toda a minha carreira acadêmica, ela realmente está vinculada ao UFPE, né, a minha casa. Eu fiz aí a residência em nutrição clínica, assim que eu me formei, depois disso emendei com mestrado, com doutorado, onde eu tive a oportunidade aí de fazer um estágio doutoral na Espanha, né, em Madrid, que foi maravilhoso, aprendi muita coisa, além de coisas culturais, né, locais ali, mas assim, a parte de pesquisa é um mundo um pouquinho diferente, né, do que a gente tem aqui, então a gente tem muito a aprender com essa experiência fora, então quem puder tentar, vá com bolsa, né, que a gente consegue, tá joia? Quando eu voltei do doutorado, cheguei a fazer um pós-doc na UFPB ainda, tá certo? E depois retornei aqui, né, para a Universidade Federal de Pernambuco, onde atualmente eu estou como investigadora, né, de pós-doutorado na Unidade de Estudos em Nutrição e Plasticidade Fenotípica. Em paralelo a essas atividades de investigação, né, que eu não coloquei aqui para vocês, mas também eu estava como professora substituta na UFPE, e aí eu atuo nas linhas, né, de investigação aí de fisiologia, doenças crônicas não transmissíveis, microbiota intestinal, torra de compostos bioativos, plasticidade fenotípica. Eu deixei aqui também para vocês o meu link do Lattes e do ORCID, caso alguém tenha interesse em ver um pouquinho da pesquisa que eu faço e queira trocar alguma figurinha, né, queira aí ver o que é que pode ser feito na área de vocês, já que esse termo aí, esse assunto de microbiota, ele está emergindo, né, nos últimos 10 anos para cá. Então, tem muita coisa para ser explorada, tá? Declaro também que não tem conflito de interesse nessa aula, então, a partir de agora, a gente vai começar a ver realmente a parte mais conteudista. Eu sou um pouquinho acelerada, então se vocês acharem que está num volume aí um pouquinho mais acelerado e que está difícil de compreender alguma coisa, vocês abram o áudio, por favor, para me sinalizar, que aí eu vou um pouquinho mais devagar, tá joia? Então, os objetivos do nosso encontro hoje, minha gente, é para que vocês conheçam, né, compreendam o que é, ou quem é essa microbiota, tá certo? A gente vai aí também explorar os potenciais mecanismos envolvidos nessa programação metabólica precoce, especificamente nesse eixo microbiota intestinal e DORAD, tá certo? Já que a programação metabólica a gente já viu até em algumas outras aulas, ela também tem algumas outras vertentes aí que podem influenciar nela, então especificamente hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a microbiota, a gente vai conhecer o papel da microbiota intestinal como componente modulador da saúde a curto e a longo prazo, refletir aí sobre os impactos da incorporação dessa avaliação da microbiota na avaliação de saúde no início da vida e discutir aí alguns limites epistemológicos em pesquisas que avaliam microbiota intestinal e, consequentemente, isso vai reverberar aí na prática clínica, né, no atendimento da população, tá joia? Então, vamos lá, falando aí um pouquinho sobre microbiota, tá? Então, microbiota, minha gente, é um termo, tá certo? Que se refere a
todos os micro-organismos que habitam, tá certo, em vários ecossistemas do nosso corpo. Eu coloquei aqui corpo humano, mas os animais, eles também têm a microbiota deles, tá certo? Então, esses micro-organismos, eles são formados aí por um conjunto, tá certo? De fungos, vírus, arqueias, protozoários, bactérias, entre alguns outros aí em quantidade inferior que ainda não se sabe bem ao certo o que é que são. Então, sempre que vocês ouvirem falar esse termo microbiota, isso se refere a um conjunto de micro-organismos que estão em um ecossistema. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, é um corpo feminino, tá certo? Mas vocês podem observar que nesse corpo feminino existe um grupo de micro-organismos aí, ó, na cavidade oral, no nariz, por exemplo, no sistema respiratório. Então, a gente pode chamar isso aí de microbiota oral, microbiota do sistema respiratório, por exemplo, tá certo? A gente tem a pele, né, micro-organismos na pele, então aí a gente tem a microbiota da pele. A gente tem o nosso sistema gênito-urinário, onde a gente vai ter aí a microbiota do sistema urinário, a microbiota da região genital, por exemplo. E a gente tem também a microbiota que habita o nosso trato gastrointestinal, estômago e intestino ali, tá certo? Atualmente, nos últimos 5 anos, além desse termo microbiota, vem emergindo também, tá certo, esse termo que é chamado de microbioma. Então, quando vocês forem pensar em microbioma, isso se refere não só à totalidade de micro-organismos que habitam aquele ecossistema, mas especificamente está relacionado também às informações genéticas e às atividades que esses micro-organismos desempenham. Ou seja, eu não só estou sabendo que Natália está ali, eu estou sabendo o que é que Natália faz, como é que Natália interage com Joaci, como é que Natália interage com a disciplina e qual é toda a minha composição, meu sequenciamento genético ali. Então, esse termo microbioma, ele vai muito além de só caracterizar quem são aqueles organismos que habitam ali, tá? Tudo certo, gente? Abriram o áudio? É alguma coisa? Não? Não, vou continuar, tá, Joia? Obrigada, tá? Então fiquem com esses termos aí, que uma hora eu posso chamar microbiota, outra microbioma, mas entendendo que microbioma é esse termo aí mais amplo dessa funcionalidade integral ali desses micro-organismos, tá certo? E aí, minha gente, esses micro-organismos, eles podem ser chamados aí de comensais, que são aqueles micro-organismos que vivem numa relação boa com a gente, tá certo? Boa ou neutra, digamos assim. Eles não nos causam prejuízos, estão aí no nosso organismo sem problemas. A gente tem diversos tipos de bactérias que coexistem com a gente de forma tranquila, tá certo? A gente tem micro-organismos oportunistas, que são aqueles que normalmente estão coexistindo com a gente de forma benéfica ou passiva, neutra, mas que são aqueles aproveitadores, que qualquer baixada aí da nossa imunidade, por exemplo, ou qualquer alteração da sua quantidade ou qualidade ali desse micro-organismo, a gente pode desenvolver um processo ali patológico por causa dele. Então, muito comum é a Candida albicans. Então, ela coexiste com a gente tranquilamente, mas qualquer desequilíbrio ali do ambiente que ela está, do pH, do nosso sistema imunológico, o indivíduo pode desenvolver ali a candidíase, tá certo? A gente tem também ali micro-organismos patogênicos, cuja a presença deles no nosso corpo não é saudável, então não é normal, fisiológico, a gente ter a presença daquele micro-organismo no nosso corpo. Então, quando a gente sofre uma contaminação, como por exemplo um alimento contaminado, que é o caso aí da salmonela, né, o ovo cru, ou então do H. pylori, né, que são alimentos ali mal higienizados, quando essa bactéria ela entra no nosso organismo, comumente ela está associada a um processo patológico, tá certo? E a gente tem aí alguns micro-organismos
probióticos ou probióticas, né? Organismos aí probióticos, que são micro-organismos vivos, que quando eles são administrados ou a gente os ingere em quantidades adequadas, eles vão conferir aí benefícios fisiologicamente comprovados em a nossa saúde. Então, a gente tem aí grupos bacterianos, né? A gente tem aí levedura, por exemplo, que já são aí comprovadamente, cientificamente, considerados aí micro-organismos probióticos, tá certo? Então, a gente tem essas 4 categorizações que vão aí entrar em contato ao longo da nossa vida, né, o nosso corpo com esses micro-organismos aí, tá? Diante disso, eu chamo só a atenção para vocês que o mais importante não é só saber se aquele micro-organismo é patogênico, é probiótico, é comensal. O mais importante é entender ali qual é o contexto de sobrevivência dele conosco. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Escherichia coli, tá certo? Que é uma espécie bacteriana, que ela pode ser comensal no nosso intestino, coexistir ali de forma neutra, ou então ela pode ser ali, quando em grandes quantidades adquirida de fora por uma ingestão alimentar contaminada, ela pode ser patogênica para a gente ali também no nosso intestino, ou ela é oportunista ali no nosso sistema urinário. Então, a gente tem ainda essa versatilidade desses micro-organismos aí em diferentes sistemas fisiológicos nossos, tá? E aí, minha gente, os humanos, né, eles carregam cerca de 3,9 vezes 10 elevado à 13ª quantidade aí de células bacterianas. Então, a quantidade de célula bacteriana que a gente carrega no nosso corpo é muito maior, é muito superior do que a quantidade de células humanas propriamente ditas, tá? E a maioria dessas células bacterianas, né, desses micro-organismos bacterianos, eles vivem no nosso intestino. Então, a partir dessa descoberta, é que foi começado os indivíduos, né, os investigadores, questionarem, poxa, então, o que será que elas fazem no nosso corpo, né? Então, diante disso, a gente começa a estudar artigos. Mas, para quem não é da área, ou para quem nunca estudou sobre microbiota, por exemplo, eu trago aqui como sugestão 3 livros, tá certo? Que são excelentes e já tem na versão em português, que eles trazem um pouquinho dessa relação intestino, microbiota, saúde, tá, do hospedeiro, a nossa saúde, por exemplo, para destacar a importância dessa microbiota. Então, não são conteúdos aí extremamente acadêmicos, tá certo, científicos, tem uma forma ali mais simples de explicar isso, então vale a pena para quem quer introduzir, né, ou para quem tem interesse nessa temática, tá joia? E aí a gente vai saindo um pouquinho desse termo microbiota ou microbioma de forma geral, e a gente vai entrando agora na microbiota ou microbioma intestinal. Tá? Então, eu já vim falando para vocês que microbiota ou microbioma é esse conjunto de micro-organismos, e que a maioria deles, como a gente viu no slide anterior, se concentra no intestino. Então, por isso que, atualmente, quando a gente vai estudar microbioma ou microbiota, a maior parte dos estudos fala sobre microbioma intestinal, tá? E dentro desse microbioma intestinal, a gente vai ter um grupo de micro-organismos extremamente importante, que são as bactérias. As bactérias são micro-organismos simbiontes, que a gente aprende aí desde o ensino médio, que simbiose é aquela interação benéfica aí entre duas espécies, tá certo? Que é uma relação benéfica para ambas. Então, as bactérias têm esse caráter aí de simbiose com a gente, tá certo? E que foi observado já que, além dessa simbiose, essas bactérias estão relacionadas a funções metabólicas e imunológicas também. Então, se diz que o nosso corpo, a gente não regula ele, quem regula praticamente aí são as bactérias, devido à quantidade de células bacterianas e das suas propriedades aí funcionais no nosso organismo. E que essas bactérias, minha gente, elas podem habitar tanto o intestino delgado, como também o intestino grosso, tá certo? Aqui eu trago para vocês uma imagem de um tubo intestinal, tá certo? Então, lembrando aí um pouquinho da anatomia, da fisiologia. Então, a gente tem aqui a transição do estômago para o tubo intestinal, onde vocês podem ver as porções do duodeno, jejuno e íleo, caracterizando aí o intestino delgado, e a partir da transição aí da válvula iliocecal, a gente tem o cólon, né, o intestino grosso. Só de olhar para essa imagem, acredito que vocês conseguem perceber que existem cores diferentes, tá certo? E essas cores diferentes, elas indicam que existem substâncias,
micro-organismos diferentes a depender da porção intestinal que eu estou avaliando. Então, aqui no intestino delgado, a gente vai ter uma composição microbiana diferente do que a gente encontra aqui no intestino grosso. Esse slide agora, ele traz um pouquinho melhor essa progressão, né, de quantidade e essa diferenciação de micro-organismos, onde a gente tem, ó, que no início do nosso tubo intestinal, que é no duodeno ali, a gente tem uma baixa diversidade ali microbiana, bacteriana especificamente, mas se a gente for caminhando ali ao longo desse tubo, quando a gente chega no jejum, já aumenta um pouquinho a quantidade de espécies, e são espécies, ó, diferentes, são gêneros, na realidade, diferentes, e que à medida que a gente vai chegando no íleo e no cólon, essa quantidade, ela vai ali aumentando, tá? Então, uma característica importante da microbiota é que ela é diferente ao longo de cada porção do intestino, tá certo? E que ela vai aumentando em termos de quantidade e diversidade bacteriana ao longo aí desse tubo intestinal, sendo a maior parte concentrada especificamente ali no cólon. Tá? E para a gente lembrar, uma das funções ali do cólon é reabsorção de água, formação de bolo fecal. Por isso que muitas vezes a gente escuta, né, ou lê sobre microbiota fecal, por exemplo, porque ela vai estar relacionada ali àquela região intestinal onde há formação de bolo fecal e onde há uma maior diversidade e quantidade ali de micro-organismos habitando, tá? Aqui, minha gente, só a nível também de lembrança, né, que às vezes a gente tem essa classificação aí na escola, no ensino médio, até mesmo no início da graduação, mas quando a gente pensa em micro-organismos, tá certo? A gente tem que ficar atento à classificação taxonômica deles também, tá? Então, a nível de microbiota, a gente pode encontrar ali micro-organismos a depender ali do reino, do filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, vocês podem ver que como se fosse uma árvore que vai afunilando, não, né? Abrindo ali os seus galhos e suas ramificações. Mas eu destaquei aqui em amarelo os principais aí nichos, né? Os níveis, na realidade, que a gente avalia nos estudos quando vai avaliar microbiota. Então, a gente se apega muito ao filo, tá certo? À família e ao gênero. Eu preciso decorar tudo isso? Não, nunca, jamais. A gente não tem que ficar decorando o nome de bactéria, de que família ela é. Tudo isso é passível de consulta. E lembrar que a gente vai compreender que a microbiota é como se fosse um CPF, tá? Aqui no Brasil, ela ainda não é tão difundida, mas na Europa, por exemplo, né, com a minha vivência lá, vários hospitais, clínicas já trabalham com a avaliação da microbiota e já se sabe que cada microbiota, ela é única. Ela é como se fosse um CPF da gente. Eles podem ter até o início igual em numeração, mas o final ele sempre vai ser diferente. Então, futuramente, espera-se que a microbiota seja aí considerada, né, para uma avaliação clínica individual, por exemplo, porque ela vai ser um marcador de cada paciente, tá certo? Então, já dando spoiler aí do que a gente vai ver no final. Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês é que, além dessas classificações taxonômicas, do local onde esses micro-organismos, né, essas bactérias, elas residem, elas podem ter uma diferença entre si de acordo com a composição da sua membrana celular. Então, aqui eu trago uma imagem bem básica para vocês da membrana celular de diferentes tipos bacterianos, os conhecidos como gram-negativo e gram-positivo. A diferença básica, né, mais chamativa, digamos assim, entre esses dois grupos de bactérias é que o grupo gram-negativo, minha gente, apresenta o que se conhece por lipopolissacarídeo, que são esses tijolinhos aqui marronzinhos que, se a gente for olhar para a gente, lembram aquelas célulazinhas mortinhas que ficam na nossa pele, quando a pele está um pouquinho ressecada, e que, se a gente passa a mão, ela sai soltando, sabe? Aquelas célulazinhas mortas. Então, as bactérias gram-negativas, elas possuem esse lipopolissacarídeo, tá certo? Na sua membrana celular externa, e esse lipopolissacarídeo, ele pode ficar saindo, ó, ali para o lúmen intestinal. Então, esse lipopolissacarídeo, ele vai ser considerado também para avaliação aí da saúde intestinal, quando a gente pensa aí em condições clínicas do paciente mais na frente. Então, fiquem com esse nome aí, lipopolissacarídeo, é um pouquinho na cabeça, porque ele vai ser importante para a gente entender essa relação do processo saúde e doença, tá?
E aí, uma coisa que eu queria destacar é que muita gente ainda acredita que bactérias gram-negativas são ruins, são negativas para a nossa saúde, e que bactérias gram-positivas são tranquilas ao de estarem ali. Mas quando a gente vai pensar em contexto de microbiota, microbioma, não é utilizado esse conceito bactéria boa, bactéria ruim. O mais importante vai ser essa relação, essa proporcionalidade entre elas aí, tá certo? Aqui, minha gente, eu trago para vocês onde a nossa microbiota ela fica, tá? Então, se vocês acompanharem comigo, aqui nessa figura a gente tem o lúmen intestinal, a camada mucoide, as microvilosidades e o epitélio intestinal. Então, imagina que eu peguei lá um corte do nosso intestino delgado, por exemplo, botei no microscópio e a gente vai conseguir ver ali a célula intestinal e diferentes camadas, tá certo? Então, isso vai caracterizar a nossa barreira intestinal, a nossa barreira especificamente aqui epitelial intestinal, onde a microbiota, ó, ela vai estar ali flutuando, ela vai estar ali naquela camada de muco, como se estivesse nadando ali, sobrevivendo, caçando alimento, né, nutriente. Então, tudo que chega, que a gente bota da boca para dentro, que passa pelo nosso trato gastrointestinal, vai acabar chegando ali, ó, primeiramente na microbiota intestinal, nesse contato primário com ela, para depois disso ir passando aí por essas camadas, para chegar nas microvilosidades e no epitélio intestinal para ser absorvido. Então, por isso também que a microbiota intestinal ela vem emergindo como esse importante aí, essa importante vertente de investigação, já que ela é o primeiro contato de qualquer coisa que a gente bota da boca para dentro e que ela vai estar ali utilizando, metabolizando ou até mesmo desprezando para que a gente absorva depois, tá certo? Aqui eu trago para vocês algumas funções dessa microbiota, tá certo? Então, a gente tem aqui o intestino, a gente imagina que vão chegar ali nutrientes nesse intestino, e que quando essa microbiota, minha gente, essas bactérias entram em contato, né, com essas substâncias que chegam, sejam alimentos ou não, ela pode ali produzir, tá certo? Monossacarídeos, são principalmente aí os ácidos graxos de cadeia curta aí também, tá certo? Ela pode produzir butirato, acetato, propionato. A microbiota, ela também auxilia na absorção aí, ó, de polifenóis derivados de plantas. Então, quando a gente estuda compostos bioativos, por exemplo, in natura, né, vindos da alimentação ou ofertados por via oral, a gente tem que entender que essa microbiota vai entrar em contato com isso. A microbiota, ela também faz aí a produção de ácidos biliares secundários, síntese de aminoácidos essenciais, de vitamina K, biotina, vitamina B12 também, por exemplo, tá certo? Então, a microbiota, as bactérias, elas têm a função ali de nos ajudar na finalização do processo digestivo de nutrientes, mas ela também produz os seus próprios metabólitos que vão ser lançados ali a nível intestinal e a gente vai absorver para utilizá-los também. Então, toda essa funcionalidade da microbiota, ela vai repercutir em diferentes sistemas, muscular, cérebro, tecido adiposo, tecido hepático, a própria local ali intestinal também, tá certo? Então, por isso que existem os chamados eixos, intestino-cérebro, intestino-músculo, intestino-tecido adiposo, porque a microbiota, ela consegue ali se conectar com diferentes sistemas orgânicos, graças ao seu papel ali, né, de metabolização, de produção de metabólitos ali, que a gente vai utilizar também para nossa saúde, tá? E a partir disso, eu começo a perguntar para vocês, né? Então, se a microbiota ela participa de forma importante dessa regulação metabólica e imunológica, por exemplo, que eu só estou dando insights aqui para vocês, spoiler, porque senão seria uma aula só para microbiota e imunidade, uma aula só para microbiota e metabolismo, por exemplo, tá certo? E aí eu queria saber, então, se essas alterações imunológicas e metabólicas em períodos críticos, por exemplo, do desenvolvimento, será que podem gerar repercussões duradouras? Então, quando a gente começa a se questionar isso, né, quando vários investigadores começaram a questionar essas repercussões aí a curto e longo prazo, a gente vai começar a entrar agora nessa relação aí de microbiota intestinal e o DORAD, tá?
Então, antigamente ou tradicionalmente, tá certo? As doenças crônicas aí, principalmente, elas eram interpretadas como consequência de um estilo de vida ou de realmente uma predisposição genética. Não que isso não aconteça ainda, isso acontece, mas antigamente era mais, tradicionalmente, era mais esse nicho aí de estilo de vida e genética. E aí, quando o conceito Dohad ele chegou, né, aí, ele trouxe uma mudança importante desses paradigmas, porque ele traz, né, que exposições aí durante os períodos críticos de desenvolvimento, particularmente durante a gestação e início da vida, eles podem programar essas respostas fisiológicas e metabólicas duradouras. Então aí começou a surgir aquele, opa, então gestação, início da vida aí, então são fases importantes, que será que tem relação também com a microbiota intestinal, por exemplo? E aí, em 2018, minha gente, o Lancet lançou esse artigo, tá certo? Ele publicou esse artigo, que ele traz aí que não apenas o período da gestação e início da vida são importantes, mas também o período periconcepcional, ou seja, aquele período ali de mais ou menos, tá certo? 90 dias que antecedem ali a concepção realmente, onde tem relação ali com a gametogênese, a própria fecundação, o início até do desenvolvimento embrionário, não só para a mãe, como também para o pai. Então, esse período já antes mesmo da gestação estar ocorrendo, ele também é um fator importante aí, tá certo? Que está relacionado ao eixo microbiota, programação ali metabólica, tá certo? Da saúde ali dos descendentes. Então, a gente vai considerar todo esse período periconcepcional, gestação e início da vida para estar falando aí sobre microbiota intestinal e Dohad, tá? Aqui eu trago para vocês um outro artigo, eu posso mandar todos para vocês depois, tá certo? Que ele destacou quais seriam os fatores que vão influenciar na colonização, na formação dessa microbiota intestinal. Tá? E dentre eles, eu destaquei aqui em vermelho para vocês que o microbioma da mãe durante a gestação, assim como também ó, o uso de medicamentos, uso de probióticos, prebióticos, enfim, ou substâncias bioativas, isso também vai impactar na modulação, na formação dessa microbiota intestinal. E por que eu trago isso para a gente? Especificamente nesse momento agora, é a área que eu estudo, é a área que tem relação aí à saúde, né, dos pais, né, da mãe especificamente, impactando na programação ali imunológica, metabólica de seus filhos. Então, a microbiota, ela também está relacionada a essa programação aí, tá? Antigamente também se acreditava que a cavidade uterina, minha gente, ela era completamente estéril, tá certo? Que ali era um ambiente seguro de fragmentos microbianos, infecção bacteriana, por exemplo, e tudo mais. Então se achava que ele era estéril, que ali não haveria contato nenhum do feto com fragmentos microbianos para formar a microbiota desse bebê aí. Porém, em 2018 também, vocês vão ver que eu trago muitos artigos de 2018, que é um marco aí de crescimento de estudos sobre microbiota e essa temática aí do DORA, de formação da microbiota, tá certo? Vocês vão ver por essa imagem aqui que existe uma aproximação anatômica do intestino materno com a cavidade uterina, assim como também essa conexão útero-placenta, né, que existe aí através também com o feto do cordão umbilical, tá, minha gente? Tudo isso permite a passagem, a translocação de fragmentos microbianos da mãe para o bebê, assim como ó, de anticorpos maternos da mãe para o bebê, e que todos esses sinais aí, esses fragmentos, eles já vão começar a estimular a formação imunológica e microbiana desse feto ali em desenvolvimento. Então, quando a gente pensa nessa conexão útero-placentária, nessa passagem ali de metabólitos bacterianos, de fragmentos microbianos da mãe para o bebê, isso vai repercutir ali, tá certo? Na formação aí do sistema imunológico inato daquela criança, nos insights ali de, poxa, qual é o fragmento bacteriano que está chegando ali, o que é que o meu filho, ali, meu descendente, ele vai ter uma maior facilidade, predisposição ali de colonizar, porque o que a mãe dele vai ter como colonização microbiana, devido ao seu estilo de vida, alimentação, é muito provável que aquele bebê ele entre em contato ali após o nascimento. Então, de modo geral, o ambiente intrauterino ele não é mais 100% estável, estável não, como é?
Minha gente, sem fragmentos microbianos, como se estéril, como se acreditava antigamente, e ele passou a ser ali um ponto-chave de início da colonização microbiana, da microbiota desses bebês ali em formação, tá? Eu trago para vocês esse outro artigo aqui, que ele traz de forma mais detalhada o que é que acontece na microbiota intestinal nesse início de vida precoce, tá certo? Então, assim que o bebê ele passa por essa etapa do nascimento, tá bom? Ele vai ter ali toda a sua rotina familiar, de alimentação, né, estilo de vida da família. Então, quando ele tem ali mais ou menos 3 a 14 meses, a microbiota intestinal dele vai estar na sua fase de desenvolvimento. Então, são aqueles micro-organismos que morrem a cada 1, 2 dias e vão ali se renovando, se multiplicando, se proliferando, tá certo? A gente vai ter que, a partir do 15º mês até o 30º mês de vida, esses micro-organismos vão estar numa fase de transição, e isso vai estar relacionado também diretamente ao hábito alimentar, ao estilo de vida daquela criança, a gente vai falar sobre isso, que a partir do 31º mês de vida até aí o mês 46, essa microbiota ela vai passar por uma fase de estabilidade, tá certo? É um período no qual aquelas crianças têm uma rotina, não só alimentar, mas também de estilo de vida. Então esses micro-organismos eles ficam ali mais estáveis, sem grandes flutuações. E que a partir desses 46 meses de vida, a microbiota intestinal daquela criança já é similar à microbiota do adulto. Então, esse período aí do nascimento até a primeira infância, propriamente dito, ele é um marco, ele caracteriza uma plasticidade fenotípica da própria microbiota. Essa microbiota, ela não é apenas plástica, ela também é resiliente, ela consegue ali sobreviver a algumas adversidades, e é isso que vai consolidando essa maturação, essa estabilidade desses micro-organismos intestinais. Esse outro artigo de 2023, ele traz um pouquinho sobre essa janela crítica, tá certo? Do desenvolvimento da microbiota intestinal nesse início de vida. Então, ao nascimento, existe, né, a colonização desses micro-organismos, principalmente aí associados à via de nascimento. Acredito aqui que todo mundo saiba que o bebê ele pode nascer através do parto vaginal ou do parto cesárea. Então, há diferenças de colonização microbiana a depender da via de parto. Então, por isso que eu trouxe esse artigo, que ele foi publicado na Nature Medicine, em 2016, onde esse autor, Alexander, ele teve um insight e começou ali a avaliar os indivíduos, né, ao nascimento. Então, ele observou que os filhos, né, de mães que tinham parto vaginal, né, parto natural, eles tinham um perfil microbiano, um padrão de microbiota azul, que ele considerou ali, digamos, saudável, já que a região vaginal da mãe tem inúmeros micro-organismos ali, tá certo? É a microbiota vaginal materna contaminando ali aquele bebê durante o nascimento. Em contrapartida, quando ele foi avaliar os bebês que nasciam de parto cesariano e que não entravam em contato com a microbiota vaginal da mãe, eles tinham um perfil completamente diferente, um padrão completamente diferente de micro-organismos intestinais. E aí ele pensou: será que se eu contaminar esses bebês que nascem de parto cesárea com a microbiota vaginal da mãe, será que isso vai restaurar essa microbiota intestinal desses bebês? Então, ele analisou um terceiro grupo, onde esses bebês que nasciam de parto cesárea, eles pegavam um paninho estéril, esfregavam na região vaginal, cheio de secreção ali materna durante o parto, e esse paninho estéril eles esfregavam em todo o corpo desse bebê que nasceu de parto cesárea. Rosto, cavidade oral, nasal, tudo, minha gente. Ou seja, eles infectavam, entre aspas, ali, aquele bebê com as bactérias da microbiota vaginal materna e depois eles analisavam como é que estava a microbiota intestinal desses bebês. E aí eles viram que essa intervenção ali foi capaz realmente de mesclar a colonização microbiana intestinal desses bebês. Então, quando a gente pensa em microbiota intestinal, o impacto não apenas do estilo de vida materno, da dieta materna durante o período intrauterino, mas desde o nascimento, a gente já tem ali esse marco da colonização da microbiota do seu filho, tá certo? A depender do tipo de parto.
Depois disso, a gente tem aí o início, né, da infância, essa infância mais precoce, então é nesse período também que essa microbiota ela vai se desenvolver, e aí na primeira infância vai haver essa maturação, realmente essa estabilidade dos micro-organismos intestinais. Então esses dois artigos aí, ó, um de 2018, outro de 2023, eles casam nessas informações de que, ao início da vida, a gente tem diferentes fases de desenvolvimento, maturação, colonização dessa microbiota intestinal. E que isso vai ser influenciado pelo tipo de alimentação, se é amamentado ou não, assim como exposição aí a alguns disruptores que a gente vai conhecer um pouquinho mais na frente, tá? Aqui eu trago para vocês um resumo, né, dos variados fatores que podem influenciar na composição dessa microbiota intestinal. Então, a gente pode ver aqui, ó, que desde o momento que o bebê nasceu, aqueles beijinhos, ó, e abraços que a mãe dá nele vão contaminá-lo com diferentes micro-organismos. Então, a mãe ou o cuidador desse bebê tem aí a sua microbiota oral, por exemplo, que ao dar beijos, tocar ali naquele bebê, vão passar ali micro-organismos para essa criança, tá? A gente tem aqui o leite materno também, que tem aí composição rica também em lactobacilos, por exemplo, tá certo? Que é uma composição diferente aí das fórmulas lácteas. Então, os bebês que são amamentados ou que recebem fórmula láctea, ele tem ali um perfil microbiano intestinal distinto, assim como também a microbiota da pele, não só da mãe, como dos cuidadores, dos familiares que vão lidar com essa criança. Isso também vai impactar nessa formação microbiana intestinal, assim como o cuidado acidental da microbiota intestinal materna com o seu filho. Então, para quem é mãe aqui no grupo, para quem tem irmãozinho ou já acompanhou alguma amiga, enfim, a esposa, sabe que tem momentos que a mãe ela precisa ir ao banheiro e o bebê não deixa, chora, chora, e aquela mãe vai lá com a mão não tão higienizada e pega no seu bebê no próprio banheiro mesmo. Então, existe também essa contaminação cruzada da microbiota intestinal fecal ali da mãe com o bebê, tá certo? Assim como também a contaminação da microbiota vaginal materna com essa criança, tá? Então, em conjunto, somente por esses cuidados maternos, familiares, de pets também que habitam na casa, familiares, avós que vêm pegar aquela criança, tudo isso já é um importante fator de formação, de diversidade daquelas bactérias que habitam no intestino daquele bebê. Fora isso, criança bota o tempo todo o quê? A mão na boca, pega em terra, pega em superfície que a gente não sabe se foi limpo, garrafa na boca. Então, existe também a contaminação por micro-organismos não identificados. Criança come terra, pega planta, toma água de poça de lama. E isso também contém micro-organismos ali, grupos bacterianos que aquela criança vai ingerir e que vai ali ajudar na diversidade microbiana. Claro que eu não estou dizendo que toda criança tem que estar tomando água de lama, água suja e tudo mais, mas esse contato com diferentes aí agentes microbiológicos vão também contribuir para a diversidade da microbiota intestinal dessa criança, tá certo? Assim como se é uma criança ó, que frequenta muito emergência hospitalar, por exemplo, ou se só vai em consultório médico, então a gente sabe que emergências ou urgências são ambientes contaminados, né, por diferentes fatores ali, então isso também vai levar a uma contaminação de diferentes micro-organismos ali para aquela criança, ambientes de escola, brinquedos, passeios, tudo isso também, assim como o principal aí que a gente vai falar, que é a partir, minha gente, da alimentação, é o padrão alimentar que essa criança ela vai ingerir, não apenas durante o aleitamento ou uso de fórmula, mas também a partir da introdução dos alimentos sólidos, que começam ali mais ou menos a partir dos 6 meses, né, eles numa consistência mais branda, mas que até 1 ano essa criança já está consumindo alimentos sólidos. E aí eu pergunto para vocês, minha gente, com tantos fatores assim, influenciando na microbiota, a minha, será que é igual a de Conceição? Será que é igual a de Guilherme? Igual a de Joaci? Será que na minha casa é tudo igual à casa deles? Então, a partir disso, a gente começa a entender o porquê a microbiota ela é tão individual, ou porque ela é tão diferente de um organismo para outro e a gente não consegue ter um padrão específico. O padrão que a gente tem é de espécies. Se nós somos seres humanos, a gente tem um perfil microbiano diferente dos ratos, diferente dos cachorros, mas, de modo geral, dentro da mesma espécie, a gente tem inúmera variabilidade, tá certo?
Eu trago aqui só mais um artigo, que esse aqui foi de 2025, onde ele mostra também que a partir do nosso, né, avançar da idade, tá certo? Então a gente nasceu, a gente vai avançando ali em termos de idade, essa diversidade microbiana, ela vai o quê? Aumentando. Então, se eu trabalho na clínica, por exemplo, eu quero avaliar a microbiota de uma criança com 12 meses, um ano, ela vai ser diferente da microbiota de uma criança de 2 a 3 anos. Então, eu tenho que considerar esse fator também, seja no meu estudo com seres humanos, seja no meu estudo experimental com roedores também, por exemplo, porque a própria faixa etária, o período de desenvolvimento, vai impactar ali nessa formação e na colonização microbiana, certo? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, minha gente, é que essa microbiota, né, eu já falei aqui, que ela vai sendo consolidada, estável ali a partir dos 46 meses de idade, então a gente tem até esse período para construir um padrão ali de microbiota massa para os nossos descendentes, para os nossos pacientes. Então, quando a gente estimula ali uma alimentação materna, familiar, estilo de vida saudável, especificamente nesses primeiros anos de vida, isso vai ajudar que essa base da microbiota ela permaneça até a vida adulta, tá certo? Aqui eu trago para vocês só mais um estudo, né, sobre a associação aí dessa microbiota intestinal na vida precoce, tá certo? No início da vida e como isso repercute lá na frente. Então vejam que o artigo ele traz que a microbiota, ali a transferência, né, de micro-organismos ou fragmentos metabólitos microbianos maternos para o feto, o nascimento, né, a via de parto, e até os 2, 3 anos de idade, são períodos ali extremamente importantes que vão influenciar nesse desenvolvimento da microbiota. Então, essa vida inicial, tá certo? Os hábitos desse período aí, eles realmente constituem o que a gente chama da janela crítica de desenvolvimento, pensando na plasticidade microbiana. Então, ali a gente vai focar para que o nosso descendente, o nosso paciente, enfim, nosso familiar, na vida adulta, ele tem aquela mesma colonização microbiana da infância ali, saudável, que a gente conseguiu proporcionar para ele. E que caso exista um desbalanço ali, né, seja de sistema imunológico ou endócrino, ou até mesmo dessa colonização da microbiota intestinal, tudo isso pode repercutir em prejuízos, ó, na vida mais tardia, na vida adulta. Então, respondendo àquela pergunta inicial, né, a microbiota, por estar envolvida nessa programação imunológica, metabólica, ela pode ter repercussões ali, não só a curto prazo, nessa primeira infância, nessa vida inicial, como também qualquer desajuste nela pode repercutir em alterações ali de saúde na vida adulta, tá? E aí, com base nessa informação, a gente começa a trazer agora, né, a tentar linkar como essa microbiota intestinal, ela pode ser um componente modulador da saúde a curto e a longo prazo, tá? Então, aqui, só para a gente lembrar, eu trago para vocês um corte, tá certo? Ali do nosso intestino delgado, onde ele é formado e caracterizado, quando a gente vê histologicamente ali, por pregas circulares, e quando a gente vai dar um zoom nessas pregas, eles possuem inúmeras vilosidades ali, tá certo? E que se eu ainda for ampliar essas velocidades, eu encontro, minha gente, que elas são ali, ó, extremamente irrigadas por capilares, e que esses capilares vão desembocar ali, ó, nos grandes vasos. Então, tudo que chega no capilar e que vai desembocar em um grande vaso, não fica restrito àquele local. Então, tudo que acontece no intestino, tá certo? Através aí da circulação sanguínea, pode sim atingir diversos sistemas fisiológicos. Então, nem tudo que acontece no intestino fica só no intestino, pode atingir aí proporções sistêmicas naquele organismo, tá? E quando a gente ainda vai ali dar um corte nessas velocidades e a gente vai ampliar, a gente consegue visualizar as células intestinais, que são conhecidas nesse caso agora, que é intestino delgado, por enterócito. Então, os heterócitos são um grupamento celular nesse formato mais retangular, que tem um núcleo ali bem marcadinho e que, além disso, eles possuem o que se chama, ó, de microvilosidades. Então, além da gente ter as vilosidades intestinais, cada célulazinha dessa possui as suas microvilosidades. Por isso que o intestino é esse órgão aí com grande capacidade absortiva e que, se a gente esticar ele, ele apresenta aí 5 metros em média, tá certo, no ser humano, tá?
Quando eu penso nessas microvilosidades intestinais e nessas células intestinais aqui, vocês podem ver que tanto nessa figura como nessa outra, essas células intestinais elas estão bem amarradinhas, bem coladinhas, tá certo? E isso é uma característica extremamente importante do intestino, que é o que garante a integridade intestinal. Então, quando a gente amplia isso, a gente vai ver que essas células intestinais, para estarem bem coladinhas assim, elas têm 3 níveis, ó, de complexos proteicos unindo elas. O primeiro deles são as junções firmes, que no inglês é chamado de tight junction, que é muito comum vocês verem em estudos que utilizam ali a avaliação da saúde intestinal, da microbiota também, tá certo? Então, essas junções firmes são um complexo de proteínas aí, ó, claudinas, onulina, ocludina, entre outras, que tem que estar funcionando perfeitamente, coladinho uma na outra, só deslizando e voltando, mantendo essa integridade e essa fluidez intestinal, tá? Quando eu penso nisso, eu tenho que entender que, poxa, já que elas estão tão coladinhas ali e tem esses complexos proteicos, como é que o nutriente ele passa por essas células? Já que é ali nessas células que o nutriente, minha gente, ele é absorvido, né? Que é uma importante função ali do intestino, além de outras que ele possui. Então, esses enterócitos coladinhos aqui, ó, eles possuem diferentes formas de transporte de nutrientes. A gente tem o transporte transcelular, vejam aqui que são nutrientes que são passados do meio do lúmen para a lâmina própria com a ajuda de bombas de transporte, tá certo? Então, glicose, aminoácido, entre outros nutrientes, passam com auxílio de bombas de transporte. Mas a gente tem também o transporte paracelular, que é esse que acontece entre um enterócito e outro, de forma regulada aí, ó, pelas tight junctions, por exemplo. Se vocês forem olhar mais especificamente essa figura, vocês vão perceber que a única coisa que passa pelo transporte paracelular são eletrólitos ou água. Então, fisiologicamente, os nossos enterócitos têm que estar ali coladinhos para que nada passe, nenhuma substância, nenhum patógeno passe ali, tá certo? Por entre as nossas células. Tudo deve ser ali filtrado, digamos assim, transportado através de bombas, né, moléculas grandes, pelo transporte transcelular. Então, isso garante aí a integridade intestinal, tá certo? E por que eu estou falando isso, minha gente? Eu trago de volta aquela figura que eu mostrei para vocês mais no início, onde a microbiota intestinal ela fica localizada, tá certo? E vejam que tudo que passa por ela é o primeiro contato ali com o que vem de fora que a gente bota na nossa boca. Se ela não tiver ali colonizada por diferentes grupos bacterianos, se ela não tiver ali numa composição, num ambiente saudável, equilibrado, digamos assim, tudo que chegar nela aqui, ó, vai passar direto para as nossas células intestinais. E imagina se essas células aqui, elas estão separadas. Então, qualquer substância que vier de fora vai conseguir penetrar aqui, ó, e atingir a nossa lâmina própria, a nossa corrente sanguínea. Então, o nosso intestino, ele foi aí programado, preparado para conter essas diferentes fases, níveis, né, de barreira, sendo a primeira ali a microbiota, né, os nossos micro-organismos, para garantir a nossa sobrevivência. E quando isso não acontece, quando essa microbiota intestinal ela está fragilizada, ela está ali pouco diversa, tem aqueles micro-organismos preguiçosos, prejudicados, digamos assim, que não exercem a sua função adequadamente, começa a haver um prejuízo aqui, ó, nessa camada de muco, começa a haver uma fragilidade dessas células intestinais que começam a se afastar. E tudo isso traz consigo, minha gente, o recrutamento de sistema aí, ó, imunológico e também regulação anti-pró-inflamatória. Então, quando a gente pensa em saúde, microbiota intestinal, o que é que ela tem a ver? Ela está lá no intestino e ela nos ajuda a ali formar, amadurecer, ter ali o nosso sistema imunológico atuante para nos defender ali de diferentes processos ali, seja patogênicos, imunológicos ou de qualquer cunho ali que possa entrar em contato com a gente. Então, a gente precisa dessa microbiota estável, formada, para que ela nos ajude a regular todo esse sistema aqui, ó, anti-pró-inflamatório e imunológico que fica na lâmina própria, tá?
Tudo certo aí, gente? Alguém abriu o áudio, querem falar alguma coisa? Se não, vou continuando aqui, tá? Com a Joaci, qualquer coisa você me fala, tá bom? É, E aí, minha gente? Então, eu trouxe para vocês já de antemão ali, mais antecipadamente, que a microbiota ela é influenciada por diferentes fatores ali relacionados à alimentação, exposição a diferentes pessoas, ambientes e tudo mais. Então, a gente já tem uma ideia de que a composição dessa microbiota, desde o período que a gente, do momento que a gente nasceu, ela sofre uma intensa influência ali, ó, do ambiente e dos nossos comportamentos também. E quando a gente pensa ali em ambiente, comportamento, a gente também tem ali uma relação direta com o estilo de vida, que de acordo aí com a Organização Mundial de Saúde, é um conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados ou encorajados ou até inibidos pelo processo de socialização ao longo da vida. Quando a gente pensa em estilo de vida, a gente tem diferentes vertentes influenciando ali. Então, alimentação, hidratação, sono, atividade física, entre outros. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, mais uma vez, de que o hábito alimentar, tá certo? Ele vai ser um dos principais determinantes da composição, da formação, do amadurecimento e da ação dessa microbiota intestinal. Então, o ambiente alimentar no qual a gente está exposto, o nosso comportamento alimentar, tá certo? O nosso hábito alimentar, eles vão aí repercutir nessa composição microbiana intestinal. E aí, de acordo com a evolução histórica, a gente tem aí, né, que desde o século XVIII houve uma saída da população do campo para a cidade, então já houve um aumento aí da industrialização e urbanização. No século XX, ó, houve um aumento da durabilidade dos alimentos, né, nas prateleiras, há um aumento aí da utilização de aditivos alimentares e antimicrobianos, um aumento da utilização de fungicidas, antibióticos e antiparasitários nos próprios alimentos para que eles durem mais. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente comendo esse tipo de alimento que contém antimicrobiano, fungicida, antibiótico, como é que a nossa microbiota ela consegue sobreviver a isso? A gente tem uma relação de simbiose com as bactérias, então eu dou nutriente para ela, eu dou ambiente para ela sobreviver ali no meu intestino. Mas eu preciso dar um alimento bom para ela. Eu não posso dar um alimento que já tenha um remédio ali que não vá fazer com que essa bactéria sobreviva. Então, quando a gente começa a entender, poxa, qual é o tipo de alimento que eu consumo? É o que tem mais ingredientes adicionados pela indústria para aumentar o tempo de prateleira? Isso vai impactar diretamente naqueles micro-organismos intestinais que conseguem sobreviver ali, tá certo? E além disso, século XXI aí, a gente tem um aumento da disponibilidade de produtos ultraprocessados nos mercados, ao mesmo tempo que existe uma redução do consumo de alimentos in natura, ricos ali em fibras, vitaminas e minerais, que são nutrientes que as próprias bactérias intestinais fermentam, metabolizam, utilizam para exercer todo aquele efeito benéfico que a gente viu naquela figurinha ali do eixo intestino-músculo, intestino-tecido adiposo. Então, todo esse contexto alimentar que vem se modificando ao longo dos séculos vem prejudicando ali a composição da nossa microbiota intestinal, não apenas na vida adulta, mas desde o momento que a minha mãe está pensando em me ter, desde aquele momento pré-concepção, que ela está ali mudando também a microbiota dela e que tudo aquilo vai influenciar na colonização da microbiota do descendente, tá certo? E aí, a gente tem um termo muito comum nos estudos, nos livros, minha gente, quando se estuda microbiota, que é o termo de disbiose, tá? Então, disbiose é uma perturbação do conteúdo microbiano naturalmente presente ali em um órgão. Então, eu posso ter disbiose intestinal, disbiose ali da cavidade oral, tá certo? Disbiose genital, por exemplo, depende do sistema que eu estou analisando, mas nada mais é do que um desequilíbrio dessa relação simbiótica desses micro-organismos com o seu hospedeiro. Então, sempre que a gente pensar em disbiose intestinal, ou seja, uma má alimentação, um estilo de vida ali comprometido, isso pode levar a uma disbiose das bactérias intestinais, ou seja, uma alteração qualitativa e ou quantitativa desses micro-organismos, tá? E por que eu estou trazendo isso? Porque a curto prazo, se eu tenho ali no meu início da vida uma disbiose, né, ou se eu
favoreço ali um ambiente não saudável para aquela criança que está ali em formação da microbiota, formação plena, essa desbiose no início da vida, ela vai levar a uma alteração, a uma disrupção daquela minha barreira epitelial intestinal, tá certo? E isso aí, minha gente, vai prejudicar a modulação da imunidade inata e adaptativa daquela criança. Isso vai gerar ali um desbalanço, por exemplo, de células, como as células reguladoras aí T1, T17, por exemplo, e isso pode aí repercutir no aumento do status inflamatório daquela criança desde o início da vida, favorecendo ali, ó, diversas condições patológicas, como inflamassopatias, como ali vasculites, doenças cardiovasculares, por exemplo, e que já foram iniciadas desde o início da vida devido a essa disbiose intestinal, tá? Outro exemplo que eu trago para vocês aqui é que no início da vida, desde o momento lá, ó, que a minha mãe está grávida de mim, por exemplo, tá certo? Ou que eu estou grávida, quando eu tenho ali meu nascimento, quando eu vou ali na minha primeira infância, até os 3 anos de idade, por exemplo, ó, a minha microbiota e a minha imunidade vão estar sendo influenciados pela dieta materna, se é rica em açúcar, pobre em fibras, pelo tipo de aleitamento que eu recebi, se é leite materno, se é fórmula láctea, pelo tipo da minha dieta, quando eu faço a introdução alimentar, e até mesmo, ó, pela exposição a antibióticos. A gente tem aquelas crianças que são muito doentes no início da vida, frequentemente utilizam antibióticos 2, 3, 4 vezes por ano. Então, antibiótico, ele vai matar bactéria boa e bactéria ruim, que é o alvo dele, mas tudo isso vai comprometer ali aquela composição, aquela colonização microbiana, e isso pode estar relacionado, ó, à instalação aí de processos alérgicos, especificamente aí os alimentares, por exemplo, sensibilidades alimentares, e até mesmo o desenvolvimento aí do diabetes tipo 1, tá certo? Aqui eu chamo a atenção para um outro fator relacionado diretamente a esse eixo intestino, né, e vida precoce, né, vida inicial aí, onde até mesmo uma disbiose intestinal, ela pode comprometer ali o crescimento ósseo daquela criança, comprometer realmente o seu crescimento longitudinal, não só na infância, mas que vai repercutir também na vida adulta. Então, de modo geral, a curto prazo, uma desbiose, um desbalanço ali dessas bactérias intestinais no início da vida, pode comprometer crescimento, favorecer ali processos alérgicos, tá certo? Processos autoimunes também, como diabetes tipo 1, entre outras condições clínicas ali, tá? Mas a longo prazo, né, já que a gente está vendo aí essa associação da microbiota com dor, tá bom? A gente vai ter aí que a disbiose intestinal, ela vai estar associada a uma inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica de baixo grau, de forma constante, principalmente quando iniciada desde o início da vida, isso vai repercutir aí, tá certo? Na instalação ou exacerbação também de doenças crônicas aí na vida mais tardia. A gente tem estudos aí mostrando cada vez mais, né, jovens adultos, né, com aparecimento aí de diabetes, obesidade, doença cardiovascular, dislipidemia. Então, um dos focos de estudo é esse impacto da microbiota que foi colonizada lá no início da vida, tá certo? Repercutindo aí numa forma mais tardia, tá? Comprometendo aí a saúde e, consequentemente, a qualidade de vida do indivíduo. Aqui eu trago para vocês um outro slide, onde ele traz mais um termo, né, associado também aí à avaliação da microbiota e saúde intestinal, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o leaky gut. Tá? Então, quando a gente tem diversos estímulos aí agressores, tá certo, para a minha saúde intestinal, onde a própria gestação, minha gente, que é uma alteração fisiológica que sobrecarrega o corpo daquela mulher, leva ali ao aumento, né, do tamanho do fígado, leva ali a diminuição da motilidade intestinal, tá certo? Para que mais nutrientes possam ser absorvidos. Então, tudo isso pode levar a uma alteração da microbiota e, consequentemente, ó, daquela proximidade bem pertinho ali daquelas células intestinais. Então, quando essas células intestinais elas começam a se afastar, a se romper, a ficarem danificadas, a gente tem o que se chama de leaky gut.
Então, o leaky gut, ele representa um intestino solto, como se fosse uma torneira que vai gotejando de pouquinho em pouquinho até encher o balde. Então, na presença desse leaky gut, existe ali um intestino permeável, tá certo? Que traz aí uma maior probabilidade de micro-organismos ou substâncias patogênicas passarem e atingirem aí a nossa circulação, a nossa corrente sanguínea, repercutindo numa cascata imunológica associada aí a doenças autoimunes, por exemplo, má absorção de nutrientes. Então, se aquela microbiota que fica aqui nadando, ó, em cima da camada de muco, em cima das microvilosidades, ela está prejudicada, toda a cascata de camadas embaixo vai se prejudicar, e isso pode impactar na quebra da permeabilidade aí intestinal, tá? Aqui eu trago para vocês que existe, né, além daquelas repercussões a nível de intestino, a gente tem também manifestações extraintestinais relacionadas à disbiose, principalmente aí quando a gente pensa nesse eixo saúde materna, né, microbiota materna, saúde intestinal materna e programação metabólica e imunológica de seus filhos. Então, algumas das manifestações extraintestinais que essa alteração da microbiota pode estar relacionada, já tem aqui, ó, autismo, por exemplo, asma, obesidade, né, obesidade infantil, a gente pensa também, diabetes tipo 1, que são condições cada vez mais crescentes aí na nossa população e que uma das vias relacionadas à sua origem pode ser aí essa disbiose intestinal, né, esse desbalanço, desequilíbrio desses micro-organismos intestinais. Aqui eu trago também algumas manifestações metabólicas, tá certo? Então, alteração aí do balanço redox, da homeostase da glicose, que muitas vezes aquela criança pode não apresentar, mas que na vida adulta, se ela manter ali uma alteração de estilo de vida, fragilidade ali dessa microbiota intestinal, tudo isso aí pode ser exacerbado e apresentado na forma aí, expresso na forma aí de fenótipo, né, de doenças crônicas não transmissíveis, tá? E aqui eu chamo a atenção para vocês de um artigo que foi de 2019, de Kane, que é um grande pesquisador, tá, de microbiota intestinal aí, ele é da Irlanda, se eu não me engano, e aí ele publicou esse artigo, minha gente, que ele traz o quê? Que pessoas, tá, adultos ou crianças, certo? Com o mesmo tipo de dieta. Nesse caso específico, ele avaliou o teor de fibras e o perfil das fibras, tá? Mas ele traz que o mesmo perfil de dieta, em termos de calorias, macronutrientes e micronutrientes, ela pode ter repercussões diferentes no seu estado nutricional devido à composição da sua microbiota intestinal. Então, aqueles indivíduos que consomem a mesma dieta, mas que têm repercussões nutricionais diferentes, por que será? Por que será que a dieta daquela atriz famosa eu também não posso utilizar, porque não vai ter o mesmo resultado em mim? Por causa da composição da microbiota intestinal. Então, a gente tem aí um conjunto de micro-organismos que são grandes produtores de energia. E tudo que é energia que a gente não utiliza, se está em excesso, ela vai ser estocada sob forma ali, tá certo? De tecido adiposo. Então, aqui ele traz esse detalhe importante, nessa chamativa, que diferenças qualitativas ou quantitativas da composição da microbiota intestinal podem repercutir numa diferença de estado nutricional, mesmo que aquele indivíduo tenha uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, mas que no início da vida ele não teve essa colonização adequada da microbiota. Então, essa microbiota, ela é produtora de energia, ela pode repercutir nesse acúmulo de energia na vida mais adulta ou até mesmo na infância, já que a gente também tem aí, né, esse aumento de obesidade infantil, tá? Então, de modo geral, minha gente, algumas condições clínicas aí associadas à disbiose intestinal que a gente já tem na literatura, tem 17 para mais disso. Mas eu destaquei algumas em vermelho porque são comuns da gente encontrar no público infantil desde o início da vida, tá certo? Como distúrbios aí inflamatórios de pele, sensibilidades e alergias alimentares, autismo, doença autoimune, doença inflamatória intestinal, diabetes tipo 1 e até mesmo obesidade infantil. Então, tudo isso a gente pode estar pensando também na vertente de relacionar com a microbiota intestinal, tá? E aí a gente vai caminhando para já para o final da nossa palestra, tá certo? Onde eu trago para vocês agora a incorporação dessa microbiota como aí um alvo modulador da saúde no início da vida. Então, a gente vem falando das repercussões a curto e longo prazo, a gente conheceu sobre isso, mas e agora?
se eu sou agente de saúde, mas não só um agente de saúde, da minha família, o que é que eu posso fazer ali, ou quais as perspectivas que existem para essa consideração da microbiota, tá? Uma chamada importante, minha gente, é que a microbiota intestinal ela pode ser modificada com até 3 dias de mudança de alimentação e estilo de vida. Então, imagina que eu descobri que eu tenho, vamos lá, diabetes tipo 1. Então, se com 3 dias de dieta, pratiquei exercício, por exemplo, tá certo? Enfim, mudei meu estilo de vida, eu já consigo melhorar o perfil daquela minha microbiota. Mas o inverso também é verdadeiro. Então, eu passo de segunda a sexta dando uma dieta saudável para o meu filho, sem açúcar, né, sem gordura saturada, sem nada. Mas de sexta à noite a domingo, dou hambúrguer, brigadeiro, não dou fruta, dou nada. São 2 dias e meio, 3 dias ali. Então, esse choque, essas mudanças de rotina alimentar, isso vão prejudicar essa colonização, essa maturação, essa estabilidade da microbiota também, tá certo? Então, essa característica plástica desses micro-organismos intestinais, eles servem tanto para o bem, como também para trazer prejuízos ali, digamos assim, para esse status imunológico e inflamatório, a depender da minha rotina ali, tá certo? Então, eu trago para vocês aqui, de modo geral, que a microbiota, ela deixou, né, de ocupar um papel apenas patogênico. Então, antigamente, né, todo mundo considerava as bactérias, os fungos, quando relacionado à saúde, que a gente tinha que ter cuidado, né, com eles, porque poderiam trazer doenças aí para a gente, mas atualmente eles vêm sendo compreendidos como um ecossistema biologicamente ativo e que pode modular diversos sistemas fisiológicos. A modulação precoce dessa microbiota, ela vem emergindo nos últimos anos como um alvo estratégico, não só para tratamento de condições clínicas, tá certo? E quando eu falo tratamento, é tratamento adjuvante, tá? Que a gente nunca vai pensar na microbiota como modulando ela sozinha, que ela vai tratar uma condição, então não é isso. Ela vem sendo incluída como uma vertente ali para a gente cuidar da população, tá certo? Dos nossos estudos aí, dos desenhos experimentais, tá bom? Mas ela também vem sendo utilizada ó, como foco de prevenção, estratégia preventiva ali para diferentes condições clínicas no início da vida. A gente já tem também como estudo da microbiota, né, a utilização, né, o estudo, a inclusão na prática clínica de micro-organismos vivos com potencial ali benéfico, né, probiótico. Garanto que todo mundo aqui já passou na farmácia e já viu lá um monte de caixinha, probiótico, ou cápsula, né, simbiótico, pós-biótico. Todos esses produtos têm como cunho principal modular a microbiota intestinal, tá certo? A manipulação dietética aí, ó, para fornecimento de substratos utilizados seletivamente pela microbiota, que são chamados os prebióticos. Então, hoje em dia já existem inúmeros estudos com compostos bioativos, vitaminas, que são aí seletivamente utilizados pelas bactérias intestinais e que conseguem modular essas bactérias e os seus metabólitos, trazendo repercussões positivas ali para a saúde, tá certo? A gente tem aí também ó, o uso desses metabólitos ou componentes microbianos bioativos. Então, para quem não conhece, a gente já tem como produto né, comercial aí a venda de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. A gente já tem a venda de fragmentos bacterianos, que são chamados aí de parabióticos, tá certo? Vendidos nas farmácias de manipulação, que tem como objetivo, alvo principal, modular a microbiota e repercutir sobre a saúde do indivíduo. A gente tem estudos aí que estão crescendo cada vez mais para diferentes condições clínicas e que são aí como alvo o transplante da microbiota fecal como estratégia terapêutica, a gente vai ver sobre isso, e consideração da saúde intestinal e modulação microbiana para produção e comercialização de novos compostos. Então, eu falei para vocês que já tem compostos comerciais, né, nas farmácias aí que a gente consegue acessar para modular a microbiota, mas que inúmeros outros estão ali em estudos experimentais, clínicos, para que possam chegar à população pensando nessa modulação microbiana, certo? E com isso, minha gente, consequentemente, esse crescimento do interesse pela microbiota, principalmente ali no início da vida, vem emergindo aí como um foco importante para a expansão dos conhecimentos da medicina e da nutrição de precisão, para que aquele tratamento, né, aquele atendimento ao paciente fique cada vez mais individualizado.
E aí eu trago para vocês, né, que eu vou vender meu peixe também, só uma parte de um artigo que eu publiquei, onde essa microbiota intestinal, pensando aí nos nutricionistas, equipe médica também, pode ser considerada como um biomarcador de ingestão alimentar. Então, tudo que a gente come, o nosso padrão alimentar, vai repercutir na composição daqueles micro-organismos intestinais. Então, se eu tenho um paciente que não consegue se comunicar, que ele não quer me dizer, ele quer omitir o que ele está comendo, se eu for analisar a microbiota intestinal dele, eu consigo descobrir qual é o padrão alimentar dele ali. Então, isso também é uma evolução muito importante, já que analisar a microbiota intestinal é um teste super rápido, não invasivo, apesar de ser caro, a gente vai falar sobre isso, mas que precisa apenas de uma porção de cocô ali do animal ou do ser humano, certo? Aqui eu trago para vocês sobre o transplante fecal, né, que vem aí crescendo muito interesse nisso também. Então, a gente tem aqui, a gente vai ter no futuro um cargo aí de doadores de fezes, tá certo? Que na Europa já acontecem alguns estudos, mas aqui no Brasil, por exemplo, é consolidado, é indicado o transplante de microbiota fecal, especificamente para a condição de infecção por Clostridium difficile, que é muito comum em pacientes assim graves, hospitalizados, sejam eles crianças ou adultos, tá certo? Então, por isso que eu trouxe. Então, aquelas fezes que vão ser ali transplantadas, elas têm que ser de um indivíduo saudável, tá certo? Então, para que se caracterize um indivíduo como saudável, além de avaliar o seu estilo de vida, o que é que ele come, como é que ele dorme, o que é que ele faz de atividade, as fezes deles também passam por uma avaliação microbiológica, tá certo? Um sequenciamento genético, para que aí sim se confirme que ele é um doador saudável, e aí essas fezes elas vão ser tratadas e administradas no paciente que está precisando. Então, aqui essa figurinha ela fica um pouquinho mais clara, né? Então, a gente pega as fezes do doador, coleta, faz uma trituração, uma homogeneização ali daquela amostra, filtra e pode ser colocada em cápsula para ingestão oral, ou então ela pode ser administrada através de uma colonoscopia, tá certo? Ela pode ser ali colocada no cólon diretamente do paciente para que aquelas bactérias fecais colonizem ali. Tá? Mas, mais uma vez, já tem estudos para obesidade, para alguns distúrbios intestinais, doenças inflamatórias, mas até então, de consenso, somente indicação para contaminação por Clostridium difficile. E aqui também é mais uma imagem de um artigo, né, que ele traz aí essa intervenção do transplante também fecal, ou até mesmo suplementação nutricional no início da vida, tá, com o objetivo ali de restaurar aquela microbiota intestinal daquela criança no início da vida, colonizar para que na vida adulta a gente tenha ali a prevenção, né, uma minimização de chances dele ter ali doenças crônicas não transmissíveis, distúrbios autoimunes aí, por exemplo, tá certo? E com isso, minha gente, eu trago para vocês o nosso último tópico, que é sobre os limites aí epistemológicos, né, em pesquisas que avaliam a microbiota, ou seja, quais os desafios que a gente tem na prática para realmente utilizar a microbiota como uma ferramenta de avaliação ou de modulação ali terapêutica, por exemplo, tá? A primeira delas está relacionada à diferença entre correlação e causalidade. Então, frequentemente, quando a gente vai ler os artigos, né, a gente encontra essa associação, que eu mesmo falei várias vezes nos estudos atrás, que a desbiose está relacionada a tal doença, a tal condição. Eu já estou acabando, tá certo? E aí também a gente tem vários estudos que trazem o perfil microbiano, ele foi alterado em indivíduos com obesidade, em indivíduos com diabetes, ou indivíduos com, por exemplo, paralisia cerebral, tá certo? Ou redução da diversidade microbiana em pacientes com perfil X. Mas certo, mas o que a microbiota tem a ver com isso? Foi ela que causou a doença, né? A desbiose que causou a doença? Foi a doença que causou a desbiose? Então, a gente tem ali essa pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, esses questionamentos, eles ainda não foram elucidados, a gente não tem uma resposta correta para isso, então, cada situação, cada condição, cada intervenção, ela precisa ser avaliada de forma ali cautelosa. Então, a gente tem inúmeros fatores confundidores aqui que eu deixei para vocês, que quando a gente vai estudar isso, a gente tem que ter muita parcimônia para não estar dizendo, a microbiota fez isso. Então, a gente não pode inferir isso. A gente pode dizer que ela está relacionada, ela parece, a gente sugere, mas a gente não pode trazer que ela foi a causa daquilo ali ainda, tá certo?
A gente tem uma alta variabilidade interindividual, então, por exemplo, eu falei aqui, a minha dieta, o meu estilo de vida é diferente do de Conceição, do professor Raul, de Joaci, de Marcos. Então, a minha idade também é diferente. Então, são vários fatores que vão influenciar na composição dessa microbiota e que vão trazer esse caráter de diferença entre eu e vocês aí. Então, isso é difícil para que a gente consiga padronizar perfis da população, tá certo? Definir o que é normal ou saudável ou não, e criar biomarcadores universais. Então, eu estou aqui no Brasil, a minha dieta é completamente diferente do pessoal de Madrid, da Espanha, que é diferente do pessoal dos Estados Unidos. Então, como é que o alvo microbiota a gente vai conseguir reproduzir para todo mundo a nível mundial? Então, isso aí também é um fator, é uma limitação para esse estudo da microbiota. A gente tem também as limitações metodológicas, então uma só muito comum é que as pessoas trabalham, né, com microbiota fecal, que é aquela quando o indivíduo ou o animal fazem cocô, tá certo? Que já está na porção final ali do cólon. A composição dela microbiana é diferente da microbiota intestinal total, então é como se eu abrisse ali o intestino daquele paciente e raspasse as fezes ali, então a composição é completamente diferente, então isso é uma limitação importante. A gente tem problemas ali, ó, de padronização de coleta, armazenamento, análise bioinformática, técnicas diferentes, minha gente. Antigamente se fazia muito a cultura de fezes e já conseguia publicar. Hoje em dia a gente não consegue mais publicar um artigo de microbiota só com cultura de fezes. É necessário fazer aquele sequenciamento genético para a gente identificar um microbioma, tá certo? Especificamente esse teste aqui, ó, do shotgun é o principal, é o mais moderno, ele consegue captar vários ali, espécies, gêneros bacterianos, mas que tem a questão do custo e nem todo mundo consegue fazer. E cada uma dessas técnicas possui aí vieses, bancos de dados diferentes, interpretação de resultados diferentes. Então, esse resultado, essa publicação de microbiota, os estudos com microbiota, eles requerem uma aplicação, uma inferência cautelosa, tá? Reducionismo biológico, né? E muitas vezes a gente fala que a bactéria é boa ou ruim, ou que a desbiose causa aquela doença, mas a gente tem que lembrar que o microbioma, ele é ecossistêmico, ele é dinâmico, ele muda com a idade, ele muda com a alimentação, e ele não é composto apenas por bactérias, ele tem fungos, vírus, entre outros micro-organismos. Então, como é que eu analiso apenas bactéria da microbiota e não analiso o resto? Então, a gente ainda está caminhando com esses estudos para integrar esses outros micro-organismos aí, para que a gente consiga entender realmente como é que a microbiota ela reflete sobre a saúde ou a doença. E, por fim, também a tradução clínica, ela ainda é limitada, né? A gente tem ainda poucos biomarcadores microbianos, tá certo? A gente tem muitos probióticos aí com evidência inconsistente, que são apenas em modelos animais, ou em seres humanos, mas o N é pequeno, então tem muita inconsistência ainda. E os resultados em modelos animais, nem sempre eles mimetizam o que acontece no humano. Então, a gente tem que ter essa cautela também nos estudos pré-clínicos, tá? E aí, mais do que identificar micro-organismos específicos, o desafio atual realmente é compreender essa microbiota como um sistema complexo e que está integrado ao hospedeiro, né, que sofre a influência de diversos fatores ali, sendo modulado também pelo ambiente, tá? E aí, minha gente, dos desafios, eu também trago para vocês essa questão do custo, tá certo? Então, a nível de pesquisa, para analisar uma amostra, né, de microbiota de um animal, por exemplo, o valor é em torno de R$ 550, e quando a gente passa para humanos, esse valor ele vai para 2.300, R$ 1.800. Então, é todo mundo que consegue fazer análise da microbiota? Não, tá certo? Então, existe, apesar da oportunidade de ser uma coleta fácil de amostra fecal, os desafios, eles são inúmeros aí, e que a gente ainda está caminhando para ter uma maior elucidação desse papel da microbiota em diferentes contextos de saúde, principalmente no início da vida. Então, como conclusão, a microbiota, ela é diretamente relacionada a essa plasticidade aí fenotípica no início da vida, ela repercute sobre diferentes, ela é resiliente, mas ela depende muito dessa interação materna, né, estilo de vida materno, alimentação materna e principalmente estilo de vida daquela criança logo após o nascimento, nos primeiros anos de vida, repercutindo na saúde dele, né, ali na sua vida adulta. Então eu deixo para vocês esse cardzinho aí que faz esse resumo e a gente encerra a nossa parte teórica agora, tá bom?
Obrigada. Eu vou só fechar aqui o slide e vou abrir aí para vocês. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu parar. Eu falei muito, não foi, minha gente? Eu falo muito sempre. Professor, professor! Gente, eu vou abrir agora para as perguntas, tá? E comentários. Professor Raul, o senhor quer fazer algum comentário? Olha, Natália, você é sempre brilhante, né? Sempre expansiva, alegre, e a gente não quer tristeza na apresentação, não quer alegria, né? E é um motivo de alegria também porque você fala de uma coisa muito importante na nutrição agora, que é a microbiota, né? Então, e sobretudo agora, e essa vai ser a minha pergunta, para não atrapalhar quem quiser fazer pergunta também, é o seguinte: o que você acha que tem a importância da microbiota, né? Primeiro, como terapêutica para as doenças, né? E também no bojo daquilo que a gente chama de nutrição de precisão, certo? Isso. Então, como seria isso e como está sendo isso, né? Já tem laboratório fazendo amostra de microbiota das pessoas para fazer diagnóstico e tal, essas coisas. Então, essa é a minha pergunta, viu? Tá, professor, obrigada. Gente, ó, os estudos de microbiota, principalmente com seres humanos, tá certo? Eles ainda estão avançando. Especificamente aqui no Brasil, que é o país ainda em desenvolvimento, a gente tem dificuldades relacionadas principalmente ao custo, porque analisar a microbiota é caro e mesmo se a gente conseguisse ainda, não seria acessível ainda para toda a população. Futuramente, talvez isso chegue, porque cada vez mais a gente está buscando individualizar o cuidado e que esse cuidado ele seja cada vez mais específico, aprofundado ali, como essa parte aí mais epigenética e genética, que lá na frente eu não sei se eu vou estar viva ainda para isso, mas que na microbiota como uma estratégia terapêutica, a gente não consegue modular a microbiota pensando nela como uma estratégia terapêutica sozinha. Ela precisa ser incluída nas estratégias terapêuticas. Então, por exemplo, a gente tem condições clínicas, obesidade. A obesidade ela pode acontecer por diferentes fatores, né? Uma desregulação hormonal, uma variação ali genética, por exemplo. Então, será que só de eu mudar a dieta daquele indivíduo, modular a microbiota dele, isso vai surtir efeito? Talvez não. Então, quando a gente pensa na microbiota como estratégia terapêutica, ela está ali como adjuvante, ela está ali para completar aquele arcabouço terapêutico para que o paciente ele tenha uma otimização. É como se ela fosse ali a cereja do bolo. Então, já modulei não, né? Adaptei a dieta daquele paciente, o estilo de vida dele melhorou, ele está fazendo uso do tratamento farmacológico que foi prescrito de forma correta, então aí sim entra a modulação da microbiota, tá certo? Com estratégia alimentar ou suplementação, para que ele tenha esse plus no tratamento dele. Mas ela sozinha, em nenhum estudo, isso é falado, ela como estratégia terapêutica. Então, em termos de avanço, a gente não tem nesse sentido aí ainda, tá certo? Pode ser que mais na frente a gente consiga ter só quem foi identificado que só a microbiota estava alterada, mas função ali neural, hormonal, tá tudo certo? Aí a gente pode pensar nela, mas atualmente não, tá? Em termos de nutrição, pelo fato dela ser diretamente modulada pela dieta, então isso é uma área da nutrição que ela requer uma expansão maior, então já fica aqui a informação que a gente não tem nada de microbiota na graduação, isso é uma falha terrível diante dos novos contextos que a gente tem, né, informações científicas e tudo, então isso é uma coisa que tem que ser acrescentada, porque a nutrição ela vai ser a base para a modulação da microbiota. Então, eu falei rapidamente sobre probiótico, que são aqueles micro-organismos vivos que a gente pode comprar na farmácia. Mas adianta eu dar probiótico para um paciente se eu não mudei a dieta dele, que é a base? O que é que aqueles micro-organismos vivos do probiótico vão comer de nutriente quando eu me alimentar? Será que se eu comer fast food, eles vão conseguir ali se proliferar, fazer suas funções?
Não. Então, até mesmo pensando aí nesse sucesso terapêutico, a gente precisa mudar a base, que realmente a nutrição ela é extremamente importante, pensando em microbiota e pensando nela primeiro, para depois a gente pensar em outras estratégias nutricionais adjuvantes ali. Então, de modo geral, é um pouco por aí, tá, professor? A gente tem muito para avançar ainda, microbiota sozinha não faz nada, é um contexto terapêutico, e a nutrição ela é um primeiro pilar ali para modular essa microbiota. Tá excelente a sua resposta, viu? Muito obrigado, querido. Professor, obrigada. Gente, eu vou abrir agora para Joaci, enquanto eu vou dar uma olhadinha aqui no chat também. Joaci, você pode falar, tá joia? Boa tarde. Uhum. As imunoglobulinas, isso. Uhum. Aham. Hum. Isso tem relação também. Tanto que uma estratégia é até a mãe, quando tá ali com mastite ou seio ferido e tudo mais, é colocar o próprio leite materno, né, no seio, que vai ajudar nessa recuperação aí, por exemplo, do ambiente ali mamário, né? Então, em loco, existe já essa interação, tá certo ali, porque o leite materno, ele tem os carboidratos ali, então, ele tem as imunoglobulinas que aí ficam em paralelo, mas ele tem os carboidratos que vão ajudando também a, digamos assim, manter aqueles micro-organismos ali vivos. E aí, quando aquela criança ingere esse leite materno, que é essa bomba e saudável, tá certo? Tudo aquilo ali chegando no intestino vai colonizar aquele bebê. Então, as imunoglobulinas do leite materno vão estimular ali células imunológicas a nível de intestinal, de células intestinais, enquanto esses lactobacilos, eles vão conseguir ali colonizar aquele ambiente. Eles vão competir ali, né, por espaço, por nutriente, com outros micro-organismos que já estão ali, mas eles vão conseguir, sim, colonizar aquele ambiente, tá certo? Então, esse contexto aí é que repercute na saúde, ou no efeito benéfico também desse leite materno para o bebê. Ele teriam os dois, certo? Porque ele tem um componente prebiótico e ele tem um componente ali probiótico. Nunca li um estudo que chame o leite materno de simbiótico. Simbiótico, gente, é quando a gente encontra um produto, tá certo? Onde ele tem ali aquela cepa probiótica, aquela bactéria probiótica, aquele micro-organismo vivo, e que junto com ele tem o prebiótico, que é aquele componente, aquele nutriente seletivamente preferível por aquela bactéria. Então, por exemplo, os carboidratos que a gente tem no leite materno, não necessariamente eles são os preferenciais daquela cepa bacteriana, entende? Por isso que a gente não chama assim de simbiótico, porque para ser simbiótico tem que ser isso, aquele componente seletivamente escolhido por aquela bactéria e eles estão juntos ali, favorecendo aquela proliferação, aquela ação bacteriana, tá certo? Tá? Uhum. Isso, não quer dizer que uma criança que ela tome fórmula láctea, por exemplo, ela vai ter ali, minha gente, mais problemas gastrointestinais e tudo mais. Hoje em dia, né, até mesmo se vocês olharem as fórmulas lácteas, várias já têm ali oligosacarídeos, probióticos, tá certo? A indústria alimentícia, ela vem tentando ali, claro que não é igual ao leite materno, não estou falando isso, mas ela vem tentando atenuar essas diferenças aí para melhorar essa digestibilidade, a saúde dessas crianças.
E aí, como a gente falou, Joaci, esse aleitamento exclusivo, seja de leite materno de fórmula, ele vai se dar até os 6 meses, e depois disso vai haver introdução ali alimentar. Então, mesmo que aquela criança, ela seja só alimentada por fórmula, por exemplo, tá certo? Vai ser influenciado pelo contexto higiênico-sanitário da casa dela, pela predisposição genética, como ela nasceu toda saudável, anatomicamente falando, enzimas digestivas falando ali também, amadurecimento gastrointestinal. Se ela tiver toda plena ali saudável, quando ela fizer a introdução alimentar, ela tem ali a chance de restaurar essa microbiota, que não é igual a das crianças que fizeram aleitamento materno. Entende? Agora, os estudos mostram o quê? Que crianças que não foram amamentadas, que consumiram mais fórmula, elas têm uma predisposição maior ali, por exemplo, a alergias alimentares, a alterações ali de trato gastrointestinal, frequência de diarreia é maior, por exemplo. Mas lembrando que isso depende muito do que é que ela entra em contato, do ambiente ali higiênico-sanitário que ela está exposta, tá certo? E dos cuidados realmente higiênico-sanitários dela, tá? Não é uma regra que porque consumiu fórmula, que ela já vai ter ali problemas gastrointestinais, tá joia? Aham. Pronto, isso é uma pergunta interessante, tá, gente? Vejam, nunca li, se alguém que leu pode falar, tá, gente? Eu nunca li nenhum artigo que contraindicasse o aleitamento materno devido, assim, a criança ser imunossuprimida, por exemplo, tá? Nem crianças HIV positivas. A gente tem a contraindicação se a mãe é HIV ali positiva, né, em alguns casos, para amamentar o bebê, mas da criança, se ela nasceu com alguma doença autoimune, enfim, nunca vi contraindicação, mas o que a gente não pode fazer é suplementar probiótico. Então, para esses indivíduos, não apenas crianças, mas adultos também, imunodeprimidos, é contraindicado suplementar probiótico, né, micro-organismo vivo, porque pode haver uma translocação bacteriana ali e aquele indivíduo desenvolver uma infecção sistêmica, né, que é chamada ali de sepse, por exemplo. Então, é somente realmente indivíduos estáveis, saudáveis, e mais uma vez, o probiótico, ele é um plus, é só quando está tudo na base ajustado, dieta, estilo de vida, estabilidade hemodinâmica, condição de doença ali controlada, aí sim a gente vai para essas estratégias, tá certo? Hein? Obrigada, Joaci, obrigada a você. Paula? Olá, não sei se você me ouve bem, porque eu Paula, vim aqui escuto. na recepção. Parabéns pela aula, excelente. Embora o assunto seja muito voltado a ser sobre o DORAD, né? Mas a tua explanação, ela me levantou, assim, uma pulga atrás da orelha, uma provocação, na verdade. Que meio que você respondeu quando falou com o professor Raul. Mas uma coisa me preocupou enquanto nutricionista. Na clínica, a gente vê que a maior parte dos estudos é voltado realmente para a clínica, para essas patologias, mas a gente vê também, cada vez mais, a gente tende a esse mercado de wellness crescendo, e a gente tende essa suplementação aí proteica como um grande boom, e às vezes até como uma solução para todos os problemas, né? Quando se tem sarcopenia, quando se é bariátrico, quando se quer, né, tomar análise do GLP-1, por exemplo. E aí eu queria saber se você chegou a ver algo nesse sentido, desse metabolismo microbiano de aminoácidos. Porque, pensando, por exemplo, em quem faz uso desses análogos, às vezes já vem de um estado inflamatório, já vem de uma obesidade, e aí muitas vezes hoje são passados ou os peptídeos, ou o próprio whey protein, enfim, e aí até que ponto isso vai ser benéfico, até que ponto isso vai piorar a inflamação, porque se há essa desbiose, a gente pode ter até indol cadaverina, né, a gente sabe que. Então, o que é que você viu sobre isso? Tem algo novo em relação, dentro das limitações? O padrão de dieta, tá, gente? Assim, para que a gente mantenha uma microbiota intestinal ali saudável, padrão de dieta ouro, assim, é chamado aí de dieta do Mediterrâneo, tá? Aqui acredito que nem todo mundo conheça, mas é uma dieta que ela possui ali redução do consumo de proteína animal, tá certo? Ela consome mais proteína no caso de peixes, proteínas vegetais, frango também ainda entra, mas carne vermelha em si é reduzida. A gente tem um imenso consumo de frutas, vegetais, que são ricos em fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos. Então, quando a gente pensa nisso, em um padrão alimentar
alimentar, como Paula falou, que está muito rico em proteína, especificamente nesses indivíduos aí querendo ou processo de emagrecimento, enfim, usando medicação, enfim, a gente entende que vai haver uma desproporcionalidade dos nutrientes, especificamente dos macronutrientes. Então, quando o indivíduo começa a fazer uma dieta mais hiperproteica, consequentemente, ele vai abaixar ali carboidrato, porque a proteína em si, ela pode vir junto com o aumento de gordura também, tá? Então, de modo geral, quando a gente pensa em dieta hiperproteica, independente do uso, se é para esportiva, emagrecimento, uma pessoa leiga utilizando, vai haver uma redução de carboidrato, e isso pode prejudicar a composição microbiana, tá certo? De modo geral, alguns estudos já trouxeram que uma dieta hiperproteica está associada à redução da diversidade bacteriana intestinal, com o aumento de um grupo chamado de proteobactéria, que são aí bactérias que adoram consumir proteína especificamente, e que o aumento delas está associado a vários processos ali de doença, tá? Então, de modo geral, Paula, esse consumo de proteína sem indicação, sem necessidade, ele prejudica também a microbiota intestinal. Isso pode repercutir em alterações ali um pouquinho mais na frente, já que a gente sabe que, apesar de ter uma mudança muito aguda a cada 3 dias ali da microbiota, mas a repercussão a nível de saúde, ela não acontece de um final de semana para outro, precisa de uma rotina desse consumo de dieta hiperproteica. Então, muitas vezes a pessoa faz uma dieta para emagrecer em 2 meses, 3 meses, aumenta a proteína, diminui carboidrato, tem alteração do trânsito gastrointestinal, fica mais constipada, isso está impactando a microbiota. Mas depois desses 3 meses, vai que ela volta à rotina normal dela de equilíbrio de macronutrientes. Essa microbiota, ela consegue ser restaurada, e aí é essa modificação de vai e vem que pode trazer também prejuízos à saúde. Quando a gente pensa em crianças, hoje também cada vez mais os pais estão dando aquelas bebidas hiperproteicas pela facilidade, porque não contém açúcar, né, tem adoçante, e tanto esse aumento de proteína exagerado, tá certo, para as crianças e adolescentes, como também consumo de adoçante, vai prejudicar a microbiota, e isso pode repercutir em alterações na vida mais tardia. Então, assim, Paula, de modo geral, dieta hiperproteica não é boa para a microbiota, tá certo? Quando feita principalmente sem acompanhamento, as repercussões a nível, uma dieta hiperproteica vai ter relação com a obesidade. Então, especificamente a condição clínica ou desbalance que pode acontecer, isso não é claro na literatura. O que se sabe é que diminui a diversidade bacteriana e que diminuindo a diversidade, isso está associado ali ou à exacerbação de alguma condição clínica ou então ao aparecimento mais na frente de alguma condição, tá certo? De modo geral, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não sei se você está aí. Obrigada, foi ótimo. Beijo, obrigada. Cris, você pode falar. Oi, Natália, boa tarde, tudo bem? Parabéns pela excelente aula, gostei. Gostei muito, muito, muita coisa aí de aprendizado. E as perguntas, queria saber se existe trabalhos que indiquem uma melhor efetividade quando você faz o transplante fecal, se quando feito por colonoscopia ou por cápsula, se existe uma vantagem entre um método ou outro. E aí uma particularidade, uma curiosidade minha é a seguinte: a endotoxina, ela, então, seria uma célula, um polissacarídeo da bactéria que se desloca e aí causa o processo de hipotoxemia. Isso. Então, por exemplo, o LPS, que é aquele lipopolissacarídeo da membrana celular das bactérias gram-negativas, quando ele se solta e ele está em grande quantidade, ele é um agente de início da endotoxicemia. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já consegue dosar quimicamente as concentrações de LPS para saber se aquele intestino está permeável, qual é o grau de endotoxicemia que aquele paciente ele apresenta ali. É comum de LPS? Não. Mas que estudam o intestino ou uma condição específica. Já passei por uma antes, não. Para saber se aquele paciente ele está ali com endotoxicemia. Naquela região mesmo. Que gatilho para isso? Isso, parietal. E outra é o LPS. Isso, à esquerda. entendi. E aí, para tua primeira pergunta, Mas nada também vai ser liberado agora. Cris, é o teu Já tem preliminar. Desculpe. Obrigada, Samantha. E Tem alguém com o microfone aberto aí, viu? pronto, foi Cris, professora, ela desligou, tá?
E aí, com relação a essa tua pergunta da efetividade da colonoscopia ou da ingestão oral, os estudos eles não deixam claro exatamente qual é o maior, digamos assim, sucesso, êxito no transplante fecal, se é oral ou se é colonoscopia. Porém, quando a gente pensa na colonoscopia, aquela amostra fecal que vai ser transplantada, ela já chega diretamente naquele local ali, tá certo? Que é para as bactérias proliferarem, tá? E quando a gente ingere a cápsula, a depender ali do material que foi feito, tudo mais, e principalmente do paciente, caso seja um ser humano, porque tem muita gente que não quer botar uma cápsula de cocô pela boca. Então, existe esse preconceito, apesar da cápsula não ter sabor, não ter cheiro, não ter nada, pelo que os estudos dizem. Eu realmente nunca cheirei uma cápsula para transplante fecal. Então, tem essa dificuldade, digamos assim, do paciente de aceitar, então, por isso escolhem a via por colonoscopia, quando há realmente uma indicação, tá certo? Mas aí, pensando na cápsula, como qualquer outro remédio, pode haver algum risco dela romper antes ali, por exemplo, o estômago, caso exista algum contratempo no material, enfim. Então, isso pode colocar em risco ali a saúde do paciente, tá certo? Então, pensando nisso, a maioria dos estudos ainda é com colonoscopia mesmo, tá? Ok? Obrigada, Cris. Obrigada, perfeito. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Então, assim, é só para complementar, né, já que ninguém teve mais pergunta, eu trouxe para vocês mais essa relação da microbiota com o TORRAD, né, o processo de saúde e doença, mas como eu sei que aqui a gente também tem profissional da educação física, por exemplo, a gente tem profissional de fisioterapia, existe também essa relação, tá, minha gente, da microbiota com performance esportiva, por exemplo, microbiota, o eixo, né, intestino-músculo, por exemplo, que é uma via de interesse para as duas áreas aí. Então, a microbiota, ela é um mundo, tá? Então, vocês viram que eu falei horrores e que se eu fosse detalhar realmente cada slide, seria uma aula para cada slide. Por isso que eu até comentei que seria, é importante ter isso até para nutrição ou para outros cursos também, porque em um semestre, 6 meses ali, a gente conseguiria dar tudo explanado direitinho ali sobre microbiota, tá certo? E muita coisa ainda está por vir, tem muita lacuna, então muitas possibilidades de estudo. O problema é que realmente é caro e nem todo mundo tem. Então, a gente vai galgando aos poucos com o que dá aí, tá certo? Samanta, pode falar. Oi, Natália. Boa tarde. Queria primeiro agradecer, falar que é sempre um prazer te ouvir. Também é um prazer ter você no nosso grupo de estudo, né? E poder conviver com você, trocar, né? Coisas diariamente. E como você falou aí, né? Citou algumas outras áreas profissionais, eu queria dar meu pitaco aqui de psicóloga. Assim que você abriu, eu devia ter falado psicologia, o eixo intestino-cérebro tem total relação. Total. Então, você está sempre aberto aí o seu ódio. Pode falar. E justamente, eu queria que você comentasse um pouco essa relação entre a microbiota e aspectos emocionais. Isso, a gente tem muita relação, tá, Samanta? Principalmente com relação à ação dos metabólitos microbianos, tá certo? A microbiota, ela tá relacionada ao metabolismo do triptofano também, tem substâncias como os indóis, eu posso mandar depois um artigo para você. A gente tem aí também a ação dos ácidos graxos de cadeia curta, tá certo? Que todos eles, quando a microbiota, lança, eles conseguem chegar ali na corrente sanguínea e eles conseguem ter ali uma relação, né, com as funções ali cerebrais. A gente tem inúmeras condições aí de ansiedade, depressão, relacionados a esse eixo intestino-cérebro, e ainda muita coisa para descobrir. Então, existe sim essa relação direta dos metabólitos microbianos com essa função aí, esse contexto emocional, de motivação, de comportamento ali dos indivíduos. Então, para a psicologia, isso também é uma vertente de interesse. Mas, assim como para as outras áreas, não é só a microbiologia para que diferentes profissionais possam incluir esse estudo da microbiota para que a gente consiga integrar diversas vertentes que vão culminar naquela condição, seja para prevenção, seja para tratamento, e isso ajudando realmente só a população aí, os pacientes, tá certo? E você quer fazer mais alguma pergunta? Não, só isso. Acho que essa sua fala indica, né, que é importante, né, a gente continuar avançando em conjunto, né?
Sempre em conjunto, desde que, assim, quando eu trabalhava com paciente mesmo na residência, um profissional só, uma vertente só, ela não consegue trazer aquele êxito 100% que a gente espera para o paciente. Então, cada grupo, ele vai ali, né, estudar, aprofundar os seus conhecimentos sobre uma temática, uma vertente, para que, de forma macro, em conjunto, a gente consiga interligar um a um. Então, é esse contexto, essa integração é que vai ser o diferencial ali na frente para o êxito, ou daquele nutriente, ou daquela intervenção, ou daquele estudo, enfim, para que a gente consiga alcançar aquele objetivo do paciente, tá? Oi, vou passar para a professora Sandra, tá, Samanta? Obrigada. Oi, professora. Oi, Natália, parabéns, viu? Foi muito bom. Obrigada. Olha, você conhece, você já leu sobre microbiota de crianças bem pequenas, assim, até 3 anos de idade, na relação escolares e não escolares, as crianças em creches ou não? Não, professora. O que os estudos que eu já li, eles mostram que essa condição social ali, ambiental, então, crianças com maior poder aquisitivo ou menor poder aquisitivo, então, as de menor poder aquisitivo têm acesso a uma alimentação inferior e isso prejudica a formação, a maturação dessa microbiota nessa primeira infância. Mas, em termos específicos só, de ir à escola ou escolaridade ou não, nunca li esse relato tão específico, é mais realmente a nível socioeconômico e acesso à alimentação, tá? Tá, obrigada. Nada, professora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não. Gente, ó, então eu agradeço a presença de vocês. A aula está gravada, né? Caso de dúvidas, quem tiver interesse na área, quiser saber um pouquinho mais, manda e-mail, eu costumo estar respondendo. O WhatsApp, às vezes, eu ainda esqueço um pouquinho, mas o e-mail eu sempre vejo, então a gente pode trocar figurinha. Quem tiver ideia de algum projeto para desenvolver ou alguma dúvida, a gente vai trocando informações, tá certo? E o que eu não souber, eu pesquiso, a gente compartilha, e o objetivo da disciplina também aí é esse, tá certo? Não fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de todos. Professor Raul, se eu quer falar alguma coisa? Eu quero somente agradecer a você pela brilhante explanação, não é? E é, já lhe convidar para o ano que vem. Já está dentro da disciplina, mas as oportunidades surgem, às vezes a pessoa, como o Henrique, foi-se embora, mas já fiz o convite antes. Com certeza, muito obrigada, professor. Eu espero trazer avanços aí, né, novidades. Vai trazer, sim. Mas muito obrigada, confirmada a minha presença, viu? Obrigada. Tá bom. Um abraço grande para vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até quinta. Fiquem com Deus.